2024. Queria dar as boas-vindas aí para quem ainda não conhece. A Secretaria Executiva, agora ela está contando com 2 membros, o Eric, que está aqui com a gente, a Camila também. Então, hoje, boas-vindas aí para os dois, nessa nova empreitada aí na Secretaria Executiva. A Camila já trabalhou um tempo na Secretaria Executiva, mas para o Eric, que está aí com a gente, é novidade, né? Mas é mais um desafio aí e tenho certeza que o Eric vai tirar de letra. Sejam bem-vindos. E eu gostaria também de comunicar aos membros da Câmara Técnica a saída do Edilson da Câmara, da Secretaria Executiva. Ele foi deslocado para o... Agora ele está no setor de outorga, se eu não me engano, né? Ele está fazendo as atividades ali no setor de outorga, né? Então, mais um desafio também para a gente, né? E aí eu acho que a gente tem um desafio imenso, né? Principalmente para tocar essa Câmara Técnica. Ele me dava muito apoio, assim como vocês, mas no direcionamento, com toda a sua bagagem, o seu arcabouço de conhecimento. Então, a gente vai ter aí, eu acho que a gente vai ter que dobrar os esforços agora, né, para tentar manter essa Câmara Técnica. Eu vou aí me doar bastante, né, esse ano, e tenho certeza que posso contar com a ajuda de vocês. Pessoal, eu deixei aí para vocês a pauta da nossa reunião. Então, hoje, por que eu fiz questão até, a gente teve aí que adiar, seria semana passada, só que eu recebi muitas pessoas no particular entraram em contato dizendo que não podia, eram muitas. E como eu queria um quórum mínimo para essa reunião, eu acabei adiando para essa semana, para uma quinta-feira. Mas sobre o nosso calendário, é o segundo tema da pauta, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão, até do dia, do horário, para a gente combinar, para a gente já fazer um calendário aí para o ano inteiro, que fique bom para todo mundo, né? Então, eu deixei a ata da reunião anterior, eu coloquei no WhatsApp do grupo, então lá está a ata. Vocês não precisam olhar, a gente não precisa olhar agora, mas hoje, deem uma olhadinha depois, se tiverem alguma complementação, manda ali no WhatsApp que eu já faço essa complementação, tá bom? É só para eu manter as atas em dia das nossas reuniões. Depois eu faço essas complementações e já repasso para o comitê, para a Secretaria Executiva, porque eles também têm que ter esse registro da nossa ata, da ata da nossa reunião anterior. E aí eu fico em dia com eles não vão puxar a minha orelha lá. Eu vou estar em dia com as atas, as convocações, tudo certinho, né? Que a gente sabe que essas convocações, essas reuniões, o registro dela para o pró-comitês é algo muito importante. Pessoal, passando aqui para o segundo ponto, eu vou tentar até compartilhar com vocês, fica mais fácil do que eu ficar falando aqui. Eu vou compartilhar, eu fiz um PowerPoint aqui e vou tentar compartilhar com vocês. Um momentinho só. Consegui compartilhar com vocês, pessoal? Ô, Leonardo, bom dia. Bom dia. Eu peguei você falando de um desfalque aí. É alguma pessoa que saiu, é isso? Não entendi. Isso, o Edilson, ele foi deslocado agora para atender uma demanda na outorga. Então, por isso, Fábio, até que eu falei que eu vou precisar muito do apoio de vocês na condução dessa Câmara Técnica. Sei que a Secretaria Executiva também, sim. Sei que a Secretaria Executiva também vai ter que ter a gente vai ter que colocar um esforço a mais aí, porque acaba sendo uma perda muito grande para a gente, né? Mas a Rose, a Silvana, o pessoal ainda está lá, não? Isso. A Rose e a Silvana elas continuam.
E a gente tem aí a entrada de duas pessoas, né? O Certo. Eric do DAE e a Camila do DAE. Ah, legal. Então, a gente iniciou a reunião dando boas-vindas para eles. Ah, tá. Obrigado, viu? Desculpa aí. Não, que isso, Fábio. Pessoal, o segundo tópico da nossa reunião seria a definição. Pessoal, acho que tem um microfone aberto aí que está. Isso, agora, puxa, agora melhorou. O segundo tópico da nossa reunião seria a definição do calendário das reuniões mensais da CTPL. Nesse sentido, eu queria ver com vocês se na terça-feira, às 9 horas, na primeira terça-feira de cada mês, às 9 horas, seria a data ideal para a gente deixar marcadas as reuniões mensais da CTPL. Para vocês, tudo bem? Ou vocês queriam jogar mais para o meio da semana? O ano passado, a gente caminhou com a terça-feira, porque a segunda, eu sei que a segunda, como a gente estava iniciando aí a semana, ficava muito corrido, mas na terça a gente deixou na semana, o ano passado. A gente continua assim? Por mim, sim, Pode, Léo. pode ser? Ok, ok. Fechado, Pela então. secretaria, tudo ok. Tudo ok? Tranquilo. Ok. Pessoal, uma outra coisa que eu queria ver com vocês, aí eu queria decidir, tomar essa decisão em conjunto, eu atendo também uma demanda aqui da CFB e eu vi que o ano passado, em alguns momentos, eu tive que alterar a data da reunião. E isso, para muitas pessoas, acaba, quando eu altero essa data, eu sei que, puxa, causa, ela já colocou na agenda, tá tudo certo, eu vou lá e altero essa data. Geralmente é porque acaba surgindo um compromisso para mim de última hora e eu tenho que fazer essa alteração. E aí, eu vi que isso acaba prejudicando o andamento dos trabalhos. Eu gostaria de ver com vocês só uma sugestão, mas se vocês não aceitarem, a gente continua como está. Eu vi que na Câmara Técnica de Educação Ambiental, quando o coordenador não pode, tem um substituto que toca a reunião. E a reunião se mantém naquela data. Eles não alteram a data. Então, é um agendamento que se mantém naquelas datas, salvo se surge algo que não importante, eles acabam abrindo uma reunião extraordinária, mas ela acaba se mantendo. Para a gente poder manter essa data e para que não ocorra essas alterações de última hora, vocês querem que eu tente um substituto para tocar a reunião ou eu continuo fazendo essas alterações? Porque muitas vezes, pessoal, surge uma demanda da CFB que eu não tenho como dizer, ó, não dá. Fica muito difícil para mim. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, até para a melhoria aqui da condução das nossas reuniões. Posso falar, Léo? Neto, fica à vontade, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Léo, no começo do ano está meio tumultuado, eu nem consegui falar com você direito, tá? Eu estava acompanhando as questões aí, tá bom? Léo, é o seguinte, a gente todos têm uma certa flexibilidade. É bom ter esse pré-agendamento, já estou marcando a minha agenda aqui, primeira terça-feira do mês, reunião CTPL. Agora, isso pode acontecer com você, pode acontecer com um substituto, pode acontecer com qualquer um, que nem esse ajuste da reunião da semana passada para essa, né? Foi bom para a maioria, né? Então, eu acho que deixa assim, vamos avaliando a situação conforme for, e se surgir algum problema, aí talvez você delegue para alguém tocar a reunião ou coisa que valha. A Secretaria Executiva está aí também para dar suporte com as alterações que vieram. Mas Perfeito. Isso não interfere muito, não. Tá bom, Neto, obrigado. Bom dia, Maria Eduarda. Bem-vinda aí. Legal. Cheguei, gente. Esses casos de internet que às vezes caem na cidade aqui, mas estou aqui.
Obrigada, pode continuar, gente. Bom dia para todo mundo. Não, só atualizando você, Maria Eduarda, a gente iniciou a reunião falando da chegada do Eric e da Camila na Secretaria Executiva, dando as boas-vindas e que serão muito importantes. Falamos um pouquinho também da perda do Edilson. Aprovação da ata, eu deixei a ata no grupo para que a gente possa manter aí em dia as nossas atas, convocações junto à Secretaria Executiva. Então, eu deixei para aprovação e durante o dia vocês podem me dar um retorno se está tudo conforme. E agora entrei na questão de alterações de datas do dia da reunião da CTPL. O pessoal achou melhor manter mesmo na terça-feira, 9 horas. E eu puxei outro assunto que eu tenho, o ano passado, acabei alterando muito. Era na terça, mas daí a gente alterava para um outro dia, porque eu disse que eu tenho alguns compromissos com a CFB que às vezes caem no colo assim, não tem jeito, naquele dia. Bate com a terça-feira, a primeira terça-feira do mês. E eu vi que na educação ambiental eles têm uma segunda pessoa, a Roxane, no caso, que toca a reunião caso o Beto não consiga. E a data se mantém, eles não alteram a data, salvo se tem algo importante. Então, eu estou colhendo a opinião do pessoal, se a gente mantém assim, se quando eu precisar eu troco essa data, eu altero, ou se eu vou atrás de um substituto para tocar a reunião naquela data, e aí todo mundo sabe que aquela data não vai ser alterada. E aí a Rose também levantou a mão. Rose, fica à vontade. Acho que o microfone da Rose... Acho que o microfone da Rose está fechado. Pronto, Rose. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu acho que a gente mantém, sim, as primeiras terça-feiras do mês e, como é uma reunião online, que não é presencial, né? Se a pessoa tivesse que vir aqui, tudo bem. Mas como é online, dá para mudar, sim, não tem problema nenhum. E se não for possível, a gente toca a reunião. Mas eu acho que, a princípio, vamos deixar assim e vamos seguindo o andar da carruagem. Legal, Rose. Legal, bacana. Maria Eduarda. Oi, Léo, sobre esse assunto específico das datas, né? Eu entendo perfeitamente, às vezes a gente está combinadíssimo para uma reunião e tem algo que cai de última hora. Mas, em minha opinião, quanto menos a gente alterar, mais credibilidade a gente tem, né, nas câmaras técnicas, no próprio comitê. A gente sabe que existem alguns fatores que não dá para controlar. Então, eu sou favorável, como a maioria da gente, manter, ver como é que vai correr durante o ano, mas se vê que começou a existir muitas mudanças, a gente pensar nessa outra possibilidade que você mesmo trouxe, de ter essa segunda pessoa para te substituir, até para não gerar questionamento, né? Você, mas no dia que um pode, o outro muda, daí você sabe, né? Às vezes a gente tem isso. Sim. Então, a princípio também não vejo problema de manter como está, mas a gente observar bem. Isso, então vai de encontro que o Neto colocou, né? Mais alguém, mas a gente já passa para o... pessoal, dentro dessa questão do calendário de reuniões, eu conversei com a Secretaria Executiva, conversei também com a Maria Eduarda, e aí aproveitar que a gente está falando, né, de datas de reuniões, hoje, dando uma olhada aqui, membros da CTPL, a gente tem aqui a nossa presidente, a Maria Eduarda, eu, o Alan, a Amelie, o Fábio, Neto, Paulo Henrique, e tem o Rogério. Rogério, bom dia. O Rogério Marques, desculpem. Agora que é o Rogério Marques. Então, pessoal, comunicação. Bom dia. Então, a minha preocupação, que eu estava conversando tanto com a Maria Eduarda e com a Secretaria Executiva, o quórum das reuniões das câmaras técnicas. Tudo bem, eu sei que é difícil, né, a gente manter um quórum alto o ano inteiro, mas a minha preocupação maior é no quórum. A gente sabe que a gente está com o edital aberto, até 31 de março esse edital está aberto,
E nós sabemos que no mês de abril nós temos 2 reuniões importantes da Câmara Técnica de Planejamento. Uma das reuniões é para que a gente possa avaliar os projetos que chegam para a Câmara Técnica de Planejamento. A outra reunião é para que a gente possa avaliar os projetos que chegam das outras câmaras técnicas. Então, eu tenho esse momento não só para a CTPL, mas também para as outras câmaras técnicas, que o momento da avaliação dos projetos, eu acho um momento muito importante. E em 2023, logo no início, quando eu entrei, e eu já entrei, e logo em seguida a gente já teve um processo de hierarquização, eu fiquei muito incomodado com o número de membros da Câmara Técnica para hierarquização dos projetos. Por quê? Se uma Câmara Técnica tem 20 membros, e na hierarquização, essa hierarquização é feita por 3 ou 4, tem algo errado. Eu sei que é difícil, que as pessoas muitas vezes não acabam entendendo, mas os compromissos são muitos. Mas é uma proposta que eu estou aqui tentando explicar para vocês, que esse momento de hierarquização dos projetos, a gente teria que fazer um esforço para ter pelo menos metade dos membros que estão na Câmara Técnica mais um. Por quê? Não, desde o início, eu não me sinto confortável de não ter mais de 50% dos membros presentes para fazer a destinação, para avaliar esses projetos e para também, futuramente, evitar algum questionamento. Isso é algo que a gente tem que fazer um esforço, aproveitar que o edital vai até 31 de março, dá para a gente trabalhar, fazer um esforço para tentar conseguir esse número, porque isso demonstra que, pelo menos, conseguindo mais de 50%, a gente tem um processo mais participativo. Os 2 editais, os editais do ano passado, eu vi que eu tentei, eu acho que eu consegui em um, no outro eu consegui 40 e poucos por cento de participação na hierarquização. Eu vi que é um desafio grande. Por quê? Você tem que pegar um telefone, ligar para a pessoa, falar da importância, e mesmo assim foi muito difícil. Então, a minha sugestão é que nessas reuniões de hierarquização, que geralmente são presenciais, a gente tente chegar a mais de 50% dos membros da Câmara Técnica para tomar a decisão e na hierarquização desses projetos. E aí, é uma proposta que eu levei para a Secretaria Executiva, levei também para a presidente do comitê. Léo, não consegui levar 50% dos membros da Câmara Técnica para poder fazer a hierarquização dos projetos. Os membros que, nessa data, não comparecerem na hierarquização, eles vão ter que apresentar uma justificativa por e-mail. Olha, nessa data não pude comparecer, e coloca a justificativa, para que a gente tenha isso documentado. Porque a minha preocupação assim, acho que não é só minha, é de vocês também. E para a gente poder dizer que o processo é participativo, a gente só tem a ganhar. Eu acho que fica um processo mais participativo, evita questionamentos futuros, até numa plenária mesmo. Ontem eu estava conversando com a Maria Eduarda, imagino, um questionamento numa plenária de, peraí, esse projeto foi hierarquizado pela Câmara Técnica vou dar um exemplo, de saneamento, e a de planejamento manteve a hierarquização. Mas quantas pessoas, se a gente recebe esse questionamento, quantas pessoas hierarquizaram esse projeto na Câmara Técnica de Saneamento? 3. Quantos membros tem na Câmara Técnica de Saneamento? Tem 14. Isso isso, né, que me deixa desconfortável. E eu acho que a gente não pode. Levamos assim o ano passado, mas esse ano, aproveitar que é a nossa primeira reunião, eu já gostaria de trazer isso para a pauta, porque eu acho algo muito importante, que a gente não pode deixar passar. Não, a Câmara Técnica de Saneamento, restauração, destinou milhões
3 pessoas ali achando, hierarquizando, pontuando. Isso, assim, é algo que a gente precisa já trabalhar agora, né? Enquanto que a gente não vai precisar atropelar nada. Por quê? É a nossa primeira reunião, a gente já poderia tomar um posicionamento. E aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês nesse sentido. E se a gente até pode fazer isso, né? Eu acho que exigir que a pessoa compareça, exigir no sentido, pô, é voluntário, mas fazer um esforço grande para que nessa data da hierarquização ela esteja presente. É um esforço que a gente vai ter que fazer um pouco maior e já tentar implementar essa cultura. Ó, não, hierarquização ninguém pode perder. Hierarquização é a reunião, é a reunião do ano no Comitê de Bacias. Eles ligam para a gente, eles ficam no pé, eles mandam e-mail, o coordenador falando para vir. Então, criar essa cultura, né? Que eu acho que todo mundo ganha. Criando essa cultura, eu acredito que todo mundo ganha. E aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Algum candidato aí? Léo, Alan aqui, secretaria. Ô, Alan, bom dia. Bom dia, com licença. Então, conforme a gente conversou ontem, debateu o assunto, né, é extremamente importante a gente dar esse avanço, esse passo, né, nessa normatização, nessa regra, para trazer, né, lisura, transparência e evitar futuros questionamentos, né, com uma participação maior do grupo. Então, a gente é totalmente favorável, né, isso já foi debatido aqui com a Rose, então a gente acha totalmente viável, tá? Legal. Eu posso tomar isso como posicionamento da Secretaria Executiva? Pode, isso já... Pode sim. Porque depois eu vou ter um posicionamento aqui da Secretaria Executiva, dos membros da Câmara Técnica, e eu vou pedir a gentileza para a Maria Eduarda, na reunião de coordenadores, também pegar esse posicionamento dos coordenadores. Por quê? O corpo a corpo ali com os membros da Câmara Técnica é feito pelo coordenador. É ele que vai fazer esse corpo a corpo. É ele que vai ter que implementar nos membros essa cultura de, hierarquização não é brincadeira, é algo sério. É destinação de verba pública, muito recurso, e que a gente tem que comparecer e a gente tem que participar. E aí, por isso que a peça-chave acaba sendo, são os membros, claro, mas a peça-chave para criar essa cultura acaba sendo a diretoria junto com os coordenadores. Então, eu já coloquei aqui um ok da Secretaria Executiva. Aceito sugestões, viu, pessoal? Eu aceito, estou aberto aí para sugestões. Maria Eduarda, podemos levar também essa questão para uma reunião de coordenadores? Com certeza, Léo. Tudo que é para beneficiar o comitê, trazer mais clareza, né, para quem está dentro, para quem está fora, trazer, como o Alan falou aí, a lisura, né, a transparência, eu duvido que alguém não seja favorável. E eu, com certeza, estou incluída nessa posição favorável. Fica à vontade, na reunião de coordenadores, a gente traz essa pauta, e eu peço para você esclarecer, inclusive, com as suas razões, né, porque, no fim, acaba que tudo termina aqui na Câmara de Planejamento, mas é bom que os demais coordenadores entendam essa visão para poder fazer esse exercício também nos grupos respectivos. Então, tranquilo da minha parte. Ah, legal. E aí a gente leva isso porque aí a gente, né, tendo o aval da Câmara Técnica de Planejamento, já temos o aval da Secretaria Executiva. Depois eu vou ver com os membros da Câmara Técnica de Planejamento, com os coordenadores também. E você acha que precisa levar... bem, você representa a diretoria, na reunião de diretoria, acredito que a gente não tenha... A gente também tem um aval, porque a gente tem a reunião dos coordenadores e vocês, eu sei que primeira, segunda de cada mês tem a reunião dos diretores. Da diretoria toda segunda de manhã. Toda segunda-feira, no tempo da manhã, a gente se reúne no comitê. O Renato está de férias essa semana, então a gente vai se encontrar na próxima semana, na segunda. Mas a gente
passa para ele, também acredito que ele não vá fazer nenhuma consideração negativa sobre isso. Legal, então. Então, A bacana. reunião de dia com os coordenadores está marcado para o dia 26 de fevereiro. Coordenadores, né? Tá. Na verdade, até isso aí, a reunião de coordenadores, eu não vi nem quem que falou, desculpa. Quem... Foi a Silvana? Não, Rose. Deixa eu ver, Rose? A Rose. Isso. Rose, a gente tinha colocado no grupo de coordenadores que as reuniões seriam, acredito que quinta-feiras, tá? Eu até depois respondi o e-mail da Silvana com essa data aí, que não era o que tinha sido acordado, mas depois eu vejo com vocês direitinho. Se precisar, a gente faz essa no dia 26 e depois corrige para as quintas-feiras. Ótimo, então, porque no calendário que a Silvana passou aqui para a gente, está na última segunda-feira do mês. Não, toda segunda é a diretoria, né? Sim. Eu, como já ia conversar com vocês, e aí nas quintas que a gente... Mas a gente alinha, vamos... Tranquilo, a gente depois eu mando aqui para vocês, tá? Tá bom. Bem, legal. Mais algum membro da Câmara Técnica para comentar alguma coisa nesse sentido? Podemos... Bem, pessoal, então eu vou entender que a gente pode tentar levar nesse sentido, tentar implementar essa cultura que reunião de hierarquização dos empreendimentos, a gente tem que fazer um esforço muito grande para ter mais de 50% dos membros da Câmara Técnica. Caso isso não se atinja, a gente não consiga ter mais de 50%, todos os membros da Câmara Técnica que não comparecerem vão ter que apresentar uma justificativa por e-mail, o porquê do não comparecimento, para que a gente possa também se resguardar. Foi hierarquizado, a gente fez um esforço, temos as justificativas aqui que eles não puderam comparecer naquela data de hierarquização. Por isso, a Câmara Técnica tem 18 membros e hierarquizamos apenas com 6 ou com 7 membros. Bem, pessoal, então eu acho que superado esse tema, eu vou voltar, ainda falando de datas, né? Eu vou... Alterou o slide aí para vocês? Vamos ver. Alterou agora o slide para vocês? Está na pauta ainda, Léo. Está na pauta? Aqui alterou. Já alterou, já. Alterou? Sim. Léo, pessoal... posso dar só um recadinho, rapidinho? Claro. Eu olhei aqui nas minhas anotações, Rose, nós tínhamos agendado com os coordenadores, né? Inclusive a gente fez uma enquete no grupo, que as reuniões seriam bimestrais aqui nas quintas-feiras, tá? Dia de quinta-feira, bimestralmente, a dos coordenadores. Então foi essa a minha anotação. Desculpe, deixa eu olhar aqui. Eu acho que era na terça. Eu não tenho marcado aqui no grupo, mas eu posso ver no meu caderno e eu acredito que seja na terceira quinta-feira, mas eu te passo essa informação daqui a pouco. Mas aí já fica pelo menos registrado. Dá uma olhadinha, por favor, porque na terceira quinta-feira do mês tem uma Câmara de Assuntos Institucionais. Tá, já daqui a pouco eu te passo. Desculpa, Léo. Não, tranquilo, Obrigada. depois... Não, tranquilo, que isso. Pessoal, nesse slide aqui eu fiz um recorte, já que a gente está falando das datas, né, do calendário do processo do veículo do CBH, agora do nosso edital, o edital que está aberto. Então, vou rapidinho passar aqui com vocês, porque eu acho que essas datas são datas bem importantes para a gente poder ter aí no nosso radar quando é que a gente vai ter que fazer um esforço maior, né, para hierarquização dos projetos. Então, pessoal, a gente tem aí as propostas. A gente, desde 19/12, elas já estão, o edital já está aberto. Esse edital ele vai ficar aberto até o último dia de março, dia 31 de março. Depois, no passo seguinte, a Secretaria Executiva ela vai fazer a divulgação das propostas não habilitadas, porque elas não atenderam ao parágrafo 3º do artigo 5º da deliberação do edital. Esse parágrafo 3º do artigo 5º da deliberação, eu coloquei aqui embaixo.
Parágrafo 3º, até 15/4, a Secretaria Executiva ela vai fazer o checklist da documentação técnica e vai divulgar a relação dos empreendimentos não habilitados e vai emitir um comunicado para os tomadores para que eles possam fazer essa complementação. Tá? Então, nesse período, de 1 a 10. Depois, a Secretaria Executiva, de 11 a 15, a Secretaria Executiva vai receber os recursos e essa complementação também, de 11 a 15, e de 16 a 19, os empreendedores. Eles vão fazer a apresentação, são aquelas apresentações que a gente tem para as câmaras técnicas, né? E aí, a gente entendeu que não precisa ser membro da Câmara Técnica, qualquer pessoa pode assistir essa apresentação, é uma data importante também, momento que os empreendedores têm aí para tirar as dúvidas do projeto. A gente sabe que uma análise só ali no papel, às vezes uma análise fria, a gente não entende muita coisa. 16 a 19/4 é um período que a gente vai ter para poder tirar as dúvidas dos projetos. Depois, aqui, as câmaras técnicas, de 16 a 19, a apresentação, a gente tem até o dia 13/5 para poder fazer essa hierarquização. Então, eu acredito que de 19/4 até 13/5, a Câmara Técnica de Planejamento, nós vamos ter 2 reuniões nesse período, do mês 4. Por quê? A primeira reunião é para que a gente possa hierarquizar os projetos que chegam para a CTPL. Então, são os projetos do PDC 1 e PDC 2, que a Câmara Técnica de Planejamento recebe para poder fazer essa avaliação. E depois nós vamos ter outra reunião presencial para fazer a hierarquização final, que são os projetos que saem das outras câmaras técnicas e chegam para a gente. Então, só para vocês poderem já ir organizando a agenda, entre 19/4 a 13/5, nós teremos essas 2 reuniões presenciais. E nessas reuniões que eu queria que a gente fizesse esse esforço, tá? Esse esforço para a gente poder ter, no mínimo, 50% dos membros participando, ou então que a ausência seja justificada por e-mail. Por isso que eu trouxe essas datas aqui, até para que vocês possam aí já ir se programando e também para a gente fazer um repasse, né? Do andamento aí desse edital, como está sendo o andamento desde a abertura de 19/12 até as datas seguintes, né? A gente tem aí a próxima, é o fechamento, que é no 31/3. E depois tem aqui a data da plenária, que também pode ser alterada. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Bem, pessoal, em relação às datas, era isso que eu queria falar com vocês. Alguma dúvida em relação a essas datas que a gente tem aí para esse cronograma que a gente tem para cumprir? Tranquilo. Então, é só a gente ficar atento que de 19/4 até 19/4 até o mês de maio, a gente tem aí para fazer essa avaliação dos empreendimentos, 2 reuniões da Câmara Técnica de Planejamento. Maria Eduarda? Oi, Léo, sou eu de novo. Será que a gente não consegue, depois você pode ver isso, né, ainda não dá para a gente, mas já estabelecer as datas possíveis, porque, pelo menos para mim, facilita se eu já travar minha agenda, não sei os demais. E aí, eventualmente, tendo necessidade, você vai colocar e vai fazer a mudança, como a gente já combinou até das reuniões aqui ordinárias aqui da Câmara Técnica. Mas o quanto antes, acho que para todos, Legal. Porque a gente sabe que é puxado, né? É um dia inteiro, às vezes é um dia inteiro, então realmente a gente precisa se programar para, inclusive, não ter nada no mesmo período. Então, se você puder depois combinar no grupo, está previsto essas datas. Eu acho que isso já nos ajudaria bastante. Eu acho, Maria Eduarda, até que seria bacana a gente tentar fazer essa previsão de data juntamente com os coordenadores das outras câmaras. Por quê? A Câmara Técnica de Planejamento fica na dependência das datas das outras câmaras. Então, no edital anterior, não sei se o Neto lembra disso, eu estava assim,
pessoal, cadê os projetos da restauração? Cadê os projetos de saneamento? Cadê? Ah, não, tem prazo até tal. Eu falei, por favor, me manda até segunda. Aí segunda não dava, eu tinha que prorrogar para quarta. Por isso que eu tenho que fazer um ajuste com eles, até para eu poder fazer uma previsão. Sugerir, e aí vou dar uma sugestão, Rose e Alan que estão aí. Se a gente colocar para os outros coordenadores as datas, assim, olha, aqui a Secretaria Executiva se reuniu junto com a Câmara de Planejamento e a gente está estabelecendo que até essa data tem que ser entregue das câmaras técnicas. A gente sabe que precisamos ter, né, um pouco de flexibilidade, podem acontecer imprevistos. Mas quando a gente trabalha com data, principalmente aí quem está em órgão público, a gente sabe que a gente às vezes para tudo, vai lá e tem que resolver. Tem Ministério Público para hoje, que nem o Agenor colocou no grupo. Não pode estar presente, porque ele tinha que responder 2 documentos do MP. Trabalhou com data, as coisas podem fluir, o pessoal faz esse esforço. Porque se deixar em aberto, né? Eu acho que isso pode ser um pouco mais complicado e vai acabar ficando só para o final. Então, já que a gente está com essa nova proposta da Secretaria Executiva, está acompanhando mais, detalhando aí esse acompanhamento junto com você, Léo, vamos tentar, vamos fazer essa possibilidade acontecer e a gente testa, um teste. Léo, o Duda, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Léo, eu estava lembrando exatamente desse problema. Tá? E não é a primeira vez, é recorrente isso. Sim. E, em última análise, quem vai fazer isso, se vamos colocar a Câmara de Reflorestamento, tá? Ela não fez as análises dela, as considerações dela para o mandato de planejamento. Nós vamos ter que fazer. Se a gente não fizer, a Secretaria vai ter que fazer. Se a Secretaria não fizer, a Duda vai ter que fazer alguma coisa, a Presidente vai ter que fazer alguma coisa para mandar para a plenária. Não tem como fugir disso. Então, um trabalho com mais qualidade, obviamente, é ter esse respaldo, esse subsídio das câmaras técnicas quando couber. E esse prazo está razoável. Agora, realmente tem que ser cumprido. E não adianta querer fazer isso uma semana antes. Tem que ser feito com uma certa antecedência para a gente poder trabalhar isso. Então, eu acho que todos os coordenadores das câmaras técnicas têm que estar cientes disso e fazer essa programação para não atrapalhar, porque senão, realmente, a gente com 2 dias para verificar tudo é bastante complicado. Obrigado, Léo. Não, eu acho que é isso mesmo. E o que a Maria Eduarda também falou, colocar data. A gente pega aí um espaço de tempo, vê quando os projetos já estarão disponíveis, né? Passaram pela Secretaria Executiva já fez aquele primeiro filtro, a data conta, a partir daí vocês têm tanto tempo para poder chamar uma reunião, fazer a análise, a hierarquização e repassar. Não, perfeito, eu também. Boa ideia, com data é verdade, aí todo mundo tem que correr atrás. Legal, bacana. E aí apresenta essa data na reunião de coordenadores. Eu acho que a gente pode manter essa reunião que já está agendada dia 26 de fevereiro, né, para não perder, para não esperar a primeira quinta-feira do mês, né, que é o que a gente tinha agendado previamente, eu achei aqui, e aí consegue estabelecer para os coordenadores ali que tem maior trabalho, que é saneamento, restauração e qualquer outra, acho que saneamento, restauração... Educação ambiental. Educação ambiental. Pessoal, vocês têm que trabalhar aqui, ó, já estamos apresentando as datas, isso aqui foi um estudo entre a Secretaria Executiva e a Câmara de Planejamento, e eles ficam cientes já para começar a mobilizar o time a participar e cumprir o cronograma. Léo? Oi? Alan? Alan? Fica à vontade, Alan. Léo, muito pertinente essa normatização e regra aí, vai ajudar muito a Secretaria com relação até mesmo ao pró-comitê. Nós temos datas, nós temos que fazer um controle, a gestão, então, havendo essa programação, vai facilitar muito o nosso dia a dia aqui, viu? Então, totalmente favorável. Perfeito, então. Eu já coloquei aqui como encaminhamento, a gente já, na reunião dos coordenadores, a gente já, se puder, e aí conversar com a Maria Eduarda, a participação também de um representante da Secretaria Executiva, para a gente já sair com esse alinhamento das datas. E aí fica fácil a gente repassar para a Secretaria Executiva as datas. Ó, até a data X, as
câmaras técnicas vão ter que passar para a Câmara Técnica de Planejamento, para que a Câmara Técnica de Planejamento possa fazer a hierarquização final. Eu acho que isso facilita para todo mundo, né? Eu acho que a organização demais é sempre bom, né? Então, isso poupa a gente ficar... Porque eu lembro, o edital passado foi, não, eles têm até segunda, a segunda a gente não conseguiu, vai até quarta. Mas tem uma gordurinha ainda que dá para ir até quinta. E a gente fica na expectativa de pegar aquilo, peraí, se eu pego na quinta, quando é que eu tenho que entregar? Segunda? Porque daí tem que enviar para o pessoal com 7 dias de antecedência para a plenária. Não, mas são com 10 dias. Não, mas tem uma gordurinha porque fala que são 7 dias. E aí a gente vai sempre nessa gordura, né? Sempre correndo atrás desses prazos. E a ideia, como a gente está começando o ano não, né? As reuniões aqui, a gente, quanto mais planejado, menos desgaste a gente tem e o processo aí ele flui com mais naturalidade. Só que para isso a gente tem que fazer um esforcinho agora, né? Nas nossas reuniões, já fazer essas tratativas, não só com a Câmara Técnica, acho que também com os outros coordenadores, e os coordenadores vão se incumbir aí de repassar isso para os membros da Câmara Técnica. Eu acho que aí a gente tem um ganho, né? Tentar fazer com que isso possa também, né, a gente possa implementar aí, que também vire uma cultura para a gente, porque aí pouco esforço de todo mundo. Mais alguém sobre esse tema, pessoal? Obrigado, Alan. Então, vamos fazer esse esforço. Já coloquei aqui, né, esses 2 encaminhamentos. A Rose, fica à vontade. Ô, Léo, não, é exatamente isso que eu ia falar, você acabou de falar, aproveitar a reunião com os coordenadores e eles colocarem os prazos deles também, né? Nós vamos ter que ouvi-los também para ver qual a possibilidade deles. Isso. Perfeito, Rose. Fechar. Mas era isso só mesmo. E foi, acho que, legal, Rose, isso mesmo. Por quê? Acho que foi uma grande sacada, né, da Maria Eduarda fazer essas reuniões com coordenadores, porque a gente vê que o coordenador é a pessoa que vai puxar ali, ele tem que estar puxando, ele tem que estar ali com os membros, ele que tem, então, ele é peça fundamental para a gente implementar qualquer mudança de direção, qualquer coisa que a gente vem implementar, a gente tem que contar com essa organização aí dos coordenadores, e essas reuniões são, poxa, veio aí muito boa hora a gente ter esse encontro aí com os coordenadores e a diretoria para a gente poder debater essas questões. Pessoal, então, posso dar como esperado essas 2 questões? Sim. E passar para o próximo tópico aqui? Bem, o próximo tópico da nossa reunião seria os ajustes na planilha. Tem o Vilmar. Vilmar, bom dia, Vilmar. Você não aguentou, né? Você justificou lá que ia faltar, mas você não aguentou e veio participar, né, Vilmar? Bom dia. O microfone. Vilmar, seu microfone está fechado. Não veio o link para o notebook e eu tive que reinstalar o Teams aqui no celular. E é sempre um perereco, né? Eu estou desde as 9 tentando. Vilmar, eu até acabei não me preocupando porque você disse que não ia participar. Mas tudo bem, teria que... o link só estava ali no grupo, entendo, perfeito. O segundo link, Não, né, depois de feita. Perfeito. Então, eu não vi o link do dia 6, e aí, dia 6 eu perdi. Depois que eu vi, eu estava pedindo para entrar. Quer dizer, eu já cheguei atrasado para começar. Não, desculpa perfeito. aí. Não, que isso. Só de você estar presente, para a gente já aumentou o nosso score aqui. A gente está falando em 50%. Já fica, só de você estar presente e colaborar aí, como sempre, para a gente já está ótimo, viu, Vilmar? Obrigado. Obrigado por mim. Pessoal, o próximo tópico seria os ajustes na planilha, né, do PAP. E aí só
vou fazer um breve histórico para vocês. Nós recebemos uma demanda, a Secretaria Executiva, ela recebeu uma demanda da CRHI para um preenchimento de uma planilha, é uma planilha bem completa, que é referente ao PAP de 2000, e aí a Rose e o Alan me corrijam se eu estiver falando algo errado aqui, referente ao PAP de 2021, 22 e 23. O que a CRHI ela está procurando fazer? Ela fez uma planilha, essa planilha é uma planilha bem completa. Nessa planilha, ela tem, além do que a gente tem na nossa planilha do PAP, tem outros itens. Um item muito importante que ela coloca são metas. Além das ações, nós temos as ações do plano de bacia, a gente tem os PDCs, os sub-PDCs, a gente tem os valores, a fonte, né, dos valores e aonde a gente vai aplicar. Além disso, ela acrescentou na planilha que a gente colocasse meta, não só ação, mas também metas. Só que isso teria que ser feito retroativo, desde 2021 até, né, o PAP que a gente tem que aprovar, se eu não me engano, Rose, 29 de março? Perfeito, Léo, perfeito. Isso. Então, assim, a gente, inicialmente, poxa, seria um trabalho, a ideia era trazer aqui para a Câmara Técnica para discutir isso com vocês e tentar a gente avançar nesse preenchimento. Por isso até que eu falei da importância, eu alterei a data da reunião, justamente porque esse seria o ponto principal da nossa reunião. Só que ontem nós entramos em contato, a Secretaria Executiva, aí, o Alan entrou em contato com a CRHI. Por quê? A minha preocupação era a gente começar a fazer um trabalho, e esse trabalho não está sendo feito da melhor forma, e depois ter que corrigir de novo. Seria um esforço muito grande para depois ter que corrigir. Então, vamos conversar com a CRHI, ver o que ela quer certinho, para a gente começar o trabalho certo, de uma forma correta. Então, o Alan entrou em contato, ele e a Rose, com a CRHI, e eles tiveram a explicação de como preencher essa planilha, de como isso deve ser feito, como a gente tinha uma data para que isso pudesse ter sido feito. Essa data a gente não conseguiu cumprir, que, se eu não me engano, era 17 de janeiro, né? Perfeito. Isso, eles receberam, acho que a planilha dia 14 ou 13 de janeiro, teriam que entregar essa planilha preenchida dia 17. Mas, como nós temos muitos projetos, isso não é nada fácil. Seria algo assim, a gente tem que ver nessa planilha, a gente precisa saber o andamento teria que inserir a meta, teria que colocar o andamento, o status desses projetos, os valores, seria algo assim, que é algo que vai demandar um pouco de tempo. Então, ontem, nesse contato da Secretaria Executiva com a CRHI, a CRHI explicou como a gente deve preencher essa planilha. Então, ela não deve ser preenchida completa. Então, alguns itens a gente vai precisar colocar nessa planilha. E aí, a gente, amanhã, eu não sei se, acredito que, não sei se o Alan já conseguiu agendar, mas a gente queria agendar para amanhã uma reunião da Secretaria Executiva com a CRHI, pedindo o quê? Orientações de como a gente deve preencher essa planilha. Então, fazer uma videoconferência e, como é que a gente tem que colocar aqui, como é que a gente vai fazer isso, e diante dessa explicação, a gente começaria já da forma certa a preencher, porque tem que ser de 21, 22, 23 e 24. Então, a gente para que a gente pudesse preencher essa planilha. Por isso que na reunião de hoje eu acabei não trazendo esse tema, ele veio aqui como pauta, não no intuito do que eu estava pensando, que é a gente começar a fazer o preenchimento. Mas aí, quando eu fui olhar isso um pouco mais a fundo, eu falei, não é tão simples assim. Por isso, a gente vai ter uma reunião com a CRHI amanhã, a gente pretende agendar para amanhã, para que a gente possa receber as orientações de como fazer isso,
mas esse tema eu vou já trazer para vocês na próxima reunião de como isso foi feito. Até que a ideia é que a gente entenda para poder repassar para vocês. Porque hoje, se eu fosse, sendo sincero, se eu fosse colocar aqui para a gente discutir essa planilha, ia ter um monte de interrogação. Léo, e aqui? O que a gente coloca? Aqui, começa como a gente vai começar esse preenchimento. Então, só ia gerar dúvida. Então, por isso que a gente achou melhor primeiro fazer essa reunião com a CRHI, receber essas orientações, aí a gente começa o preenchimento. Na próxima reunião eu trago para vocês e explico, junto com a Secretaria Executiva em si, a gente explica para vocês como foi feito o preenchimento e o que eles estão pedindo, né, cobrando da gente. Alan, fica à vontade. Léo, é importante frisar, né, que essa demanda realmente chegou próxima data aí de 13, 14 de janeiro, e a Rose estava sozinha na Secretaria Executiva, né? Eu estava de férias, você, Léo, estava de férias, né, Léo? O Edilson, férias, então, assim, era humanamente impossível realizar essa tratativa, né? Pela questão da Rose estar sozinha, e também que, conforme Léo já explicou, é de uma complexidade imensa essa planilha, né? Então, respondendo também, Léo, uma pergunta que você colocou, eu fiquei de oficializar esse bate-papo com o pessoal da CRHI hoje, mas ficou meio que já certo isso. Então, assim que terminar a reunião, eu faço contato com eles, oficializo e agendo com você isso, para que a gente possa, em conjunto com eles, abrir a planilha, né, juntamente, e aí eles orientando e a gente iniciar esse processo todo e depois dar satisfação ao grupo. Legal. Legal. Obrigado, Alan, pela complementação aí na minha explicação. Então, pessoal, por isso que eu fiz questão até de alterar a data da reunião, porque eu falei, puxa, a gente vai ter um trabalhinho aí, eu vou ter que colocar essa planilha e ver com o pessoal, com os membros, pegar a experiência desse pessoal, para a gente tentar fazer isso sozinho. Só que, assim, pensando melhor, eu falei, não, vamos conversar com a CRHI para a gente não começar algo errado, já começar certo, porque o que a gente preencher lá no retroativo de 2021 vai refletir agora também em 2024. Depois que eu entendi um pouco a planilha, isso ficou um pouco como, e o Alan conversou com o pessoal da CRHI, e essa foi a minha preocupação. Então, a gente não, hoje, foi um tema de pauta, mas que a gente não vai precisar executar. Maria Eduarda. Léo, eu estou com uma dúvida seguinte, eu não entendi exatamente se isso é uma função que a Secretaria Executiva está fazendo, vocês estão comunicando a gente, ou é para a Câmara, a nossa equipe aqui, fazer? Não está claro para mim de quem que é essa atribuição. Legal, Maria Eduarda. Vamos lá, essa demanda chegou para a Secretaria Executiva e a Secretaria Executiva, a Rose, como o Alan acabou de falar, ela estava sozinha em janeiro, a gente estava de férias, e aí ela entrou em contato, a Silvana até que mandou um e-mail para mim, eu não estava acessando, eu procuro, até telefone eu procuro não acessar muito quando estou de férias, né? Mas aí eu acabei acessando, olhei lá uma mensagem da Silvana, e a gente conversou, e a Silvana pediu para eu dar uma olhada nessa planilha, porque realmente só tinha... estavam acho que só ela e a Rose na Secretaria Executiva. Eu peguei, dei uma olhada na planilha e falei para a Rose, essa planilha não dá, nem assim, mesmo de férias, eu não consigo, eu não tenho capacidade de preencher essa planilha, porque além de ser muita coisa, eu não estou entendendo muita coisa aqui. A gente teria que ter, a CRHI, eu acredito que ela teria que, antes de enviar essa planilha, sentar com os representantes das secretarias executivas e apresentar a planilha, dar uma explicação mínima de como se faz o preenchimento. E, embora tenham orientações, fica difícil de preencher. Mas, resumindo aí, eu daria um apoio para a secretaria executiva. Foi isso. Poxa, apertou aqui. Vamos falar com o Léo. Eu daria esse apoio para que eles pudessem preencher essa planilha. Essa é a ideia. Não sei se o Alan também tem outra ideia, se essa demanda não seria uma demanda... Claro.
Tá da claro, Secretaria Léo, queria saber se a Executiva. gente vai ter que se reunir ou algo do tipo, mas se está claro que a Não, Secretaria esse Executiva e você vai dar o apoio, por mim, é, tranquilo. Perfeito, perfeito. Maria seria Eduarda, isso. Seria demanda, isso, Alan. perdão. O Maria Eduarda, a demanda ela é da Secretaria Executiva, tá? Ela é da Secretaria Executiva e a gente pediu um apoio para o Léo, né, com relação a uma análise aí dessa necessidade de executar o preenchimento aí. E então o Léo, na verdade, ele está expondo para vocês, só esclarecendo que essa demanda está sendo tratada em conjunto com o apoio do Léo, tá bom? Tá bom, obrigado pelo esclarecimento. Legal. Pessoal, então, na próxima reunião, a gente tem na reunião do mês de março, a gente já traz aí, explica. Eu acho bacana vocês entenderem essa questão de como. Eu acredito que seja para que a CRHI possa fazer um monitoramento das ações. Porque quando a gente só trabalha com a ação, um monitoramento até das metas, não das ações. Quando você trabalha só com ação, tá bom, você tem uma ação, mas cadê a meta para cumprir essa ação? A gente tem que colocar isso. Eu acho que é mais isso que eles estão querendo. Cadê a meta para cumprir essa ação? E a gente assim não tem claro isso para a gente qual é a meta, tá? A gente tem isso que a gente vai ter que deixar mais claro para a CRHI, porque aí fica fácil de eu monitorar. Espera aí, você colocou tanto de recurso aqui, mas não atingiu essa meta, por quê? Ou então, saber o andamento de como está de uma ação é muito diferente quando você tem uma meta com números. Fica algo mais palpável, algo mais objetivo. Eu acredito que é esse o intuito da CRHI. Ter meta objetiva com números para saber o quanto a gente está caminhando nos empreendimentos que a gente tem aqui, não só acho que em todos os comitês. Mas eu acho que é essa a ideia, mas na próxima reunião eu deixo isso mais claro para vocês, tá? Para ver se é isso mesmo. Até porque só com números, com metas, indicadores, a gente vai conseguir medir o nosso trabalho, né? Não só desse comitê, Sim. mas faz todo sentido. E bom, qualquer dúvida, se eu puder ajudar também, estou aqui à disposição. Legal, e isso é realidade, viu? Por mais que dê um trabalho para a gente fazer, mas eu adoro assim, números, porque é o mesmo que eu faço aqui no meu ambiente de trabalho. Eu descobri isso, que quando você não tem número, você não tem meta, fica muito solto, e algo muito solto você não consegue medir. E quando você tem que dar um retorno, a gente trabalha em órgão, pelo menos eu, né? A gente tem aí ações, né? Que a gente precisa dar um retorno, muitas vezes até para a sociedade. Você não tem número, então as metas, quando a gente tem um número, eu acredito que facilita muito da gente ter isso, quando a gente é cobrado, a gente justificar alguma coisa ou apresentar um bom resultado do nosso trabalho. Mas quando está tudo muito solto, eu também acho que fica mais difícil da gente justificar um monte de coisa. A gente aparece um monte de questionamento que a gente não consegue justificar quando a gente não tem uma meta. E uma meta, assim, com números. Fábio? Não só, eu acho que o problema também é a questão dos indicadores, né? Há algumas ações que a gente tem lá no plano de bacias, às vezes não tem nem indicador. Vai ficar difícil para você depois mensurar isso sem indicador. Sim, perfeito, Fábio. E uma das coisas, a gente está aí com o empreendimento de atualização do plano de bacia, não é tema da nossa reunião de hoje, mas eu acho que é essa oportunidade, Fábio, que a gente vai ter de sentar, principalmente aí a Câmara Técnica de Planejamento, né? Sentar para fazer junto com a consultoria essa atualização. Não só, uma coisa que eu consegui também enxergar, estando um pouco mais próximo agora do plano de bacia, as ações também. A gente tem muita ação lá engessada, que quando você vai construir o PAP ele é construído em cima do plano de bacias, das ações do plano de bacia. Se você tem uma ação muito engessada,
o seu PAP ele vai destoar um pouco das ações do plano de bacia, porque você, para poder investir aquele recurso, você engessou muita ação e você não consegue fazer esse investimento. Eu acho que esse ano vai ser o momento para a gente colocar, não só deixar indicadores mais palpáveis e também as ações, para que a gente possa ter um plano de bacia mais colado aí com o nosso PAP. Amelie, bom dia. Bom dia. Isso. Fiquei com uma dúvida agora. Se as ações estão muito engessadas, não é o caso de fazer demanda induzida? Sim, então tem ação que não está muito na nossa governabilidade para fazer uma demanda induzida. Tem ação que Tá. por exemplo, vamos lá. Se está no município, já É. entendi. Se está no município, nós não podemos fazer a demanda induzida. Tá. Tem coisa. Então, tem ação também que a gente. E o PAP, Amelie, diferente do plano de bacia, o plano de bacia você faz com o olhar daquele momento. Tá, a gente fez o plano de bacia, é o olhar daquele momento. O PAP, ele é mais dinâmico. Ele vem colado no plano de bacia, mas o momento vai mudando, os cenários vão mudando. O cenário que a gente tem hoje pode ser uma questão, né, diferente do cenário que a gente vai ter o ano que vem. E o PAP, ele vai se ajustando, ele vai tentando andar colado, mas muitas vezes a gente ingessa com uma ação no plano de bacia que não dá para fazer esse cruzamento junto com o PAP. Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Mas esse assunto a gente vai discutir bastante, porque a gente vai montar aí até um grupo de acompanhamento dessa atualização do plano de bacias. E eu acho que vai ser o momento da gente discutir bastante essa questão. Mas a gente tem que, sim, que melhorar algumas ações ali e tentar trabalhar mais colado das ações do plano de bacia junto com o PAP e agora também com as metas, né? Tentar colocar essas metas, que também vai ser outro desafio. Pessoal, quanto a esse tema da questão do PAP, isso vai ser também pauta para a nossa próxima reunião, tá? Essa planilha eu vou compartilhar aqui com vocês para explicar como foi feito, o que foi pedido e qual a finalidade. Então, seriam essas as questões, né? Mais sobre esse tema? Pessoal, então, passando para o quarto tema aí da nossa pauta, é sobre a capacitação para os tomadores para esse edital. Essa, na verdade, foi uma ideia da Rose, da Secretaria Executiva, e eu de cara comprei essa ideia, porque capacitação nunca é demais, né? Então, a gente tem aí uma previsão para tentar fazer ou no final desse mês, preferencialmente no final desse mês ou no início do mês de março, uma capacitação para os tomadores feridos. E aí, eu trouxe essa ideia para poder discutir com vocês. Por quê? Essa capacitação, a gente pode fazer em um dia, uma bem enxuta, ou fazer uma capacitação um pouco mais longa. Uma capacitação do ferido, sem brincadeira, você teria que ter aí, no mínimo, uns 3 dias inteiros para poder fazer uma boa capacitação. Por quê? É explicar a questão do histórico, tem muito assunto para tratar, né? O ano passado eu fiz uma capacitação do ferido, né? E, assim, essa capacitação foram, acho que 10 aulas. E aí teve o Rui Brasil, teve o pessoal do PCJ. Então, tem muito assunto. Só que eu acho que não é essa a ideia para a gente aqui, tá? Isso eu, Leonardo, acho. Eu acho que a gente teria que fazer algo mais enxuto. Não, lá eles pegaram muito da questão da legislação. Eles, assim, foi uma capacitação mesmo bem ampla. Mas a ideia era a gente tentar fazer algo mais enxuto, porque sempre os tomadores estão sempre precisando. Eu acho que tem que ser algo contínuo. Tem edital, tem capacitação. E eu sei que quando a gente pega mais um dia para poder fazer isso, a gente demanda muita gente. E isso, a gente muitas vezes não tem perna para fazer, não tem gente disponível para fazer. Então, um prazo mais prolongado também fica difícil, às vezes, para o tomador comparecer.
3 dias para ele comparecer fica difícil, né? Porque todos também têm outras atividades. Mas a ideia seria, aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês, a ideia, vou só dar a ideia inicial para começar a discussão, mas seria um dia de capacitação, apresentando assim, o formato de um projeto, como ele deve ser, o formato básico, e aí abrindo espaço para falar um pouquinho de restauração, dos projetos de restauração, dos projetos de educação ambiental, dos projetos de saneamento. Notem que os temas são diversos, mas abrindo um pouquinho para que a gente pudesse também ter uma fala, o que deve ter. A gente sabe que no próprio o Sinfeidro, a gente tem lá como executar um projeto, tem os manuais para execução de projetos de restauração, de drenagem, de saneamento. As pessoas não acessam, as pessoas não olham e as dúvidas são as mesmas, né? O projeto acaba chegando com uma série de deficiências. Eu acho que a capacitação ela viria nesse sentido, de tentar, a gente conhece quais são as deficiências que a gente tem nos projetos, tentar focar nessas deficiências. Um projeto básico de drenagem é isso que a gente precisa ter. A restauração, educação ambiental, seguir nessa linha. E aí, né, já tem pessoal, deixa eu ver, acho que a Oscarina está primeiro, depois o Neto. Oscarina, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Eu acho fundamental, isso foi uma demanda que veio da CT de saneamento, naquela primeira reunião online que a gente fez, e aí, em conversa com algumas pessoas por e-mail, né, que a gente está fazendo convite aí para a próxima reunião do dia 21, isso também foi uma demanda para a pauta, assim, para a gente discutir isso. Eu gostaria muito de pautar um treinamento, talvez um dia, para as prefeituras, direcionado para o poder público. Porque a gente tem uma deficiência muito grande dentro das prefeituras de entender o funcionamento da prestação de conta do FEIDRO, assim. Eu vejo isso por Santa Branca, Jambeiro e tal, porque porque o processo de licitação dentro de uma prefeitura, ela é muito diferente do FEIDRO, né? Ela tem uma outra linguagem. E aí, quando você vem com a perspectiva do FEIDRO, com o formato de prestação de contas do FEIDRO e até a forma do edital do FEIDRO, né? Ele é diferente de uma emenda parlamentar ou até de um edital que a gente tem do governo do estado. Então, isso dificulta um pouco quando o técnico está lá acostumado, né, naquele arroz com feijão, diria assim, como visualiza esse tipo, essa ação, né? Então, a gente está com um projeto do FEIDRO em execução de restauração em Santa Branca, a gente está vivendo isso de perto, então, assim, eu tenho até um elogio para fazer para os novos agentes técnicos, porque eles conseguiram sanar todas as nossas dúvidas, partilharam muito do formato que tem que ser feito e tudo mais, e aí a gente tem um outro aprovado de 2 pontes, e que a gente também já está pensando, nossa, como que a gente vai trazer isso para a licitação para que seja muito mais fácil do que está sendo esse de restauração. Então, eu queria colocar aqui também se a gente teria essa disponibilidade de fazer um treinamento específico para as prefeituras. Eu não sei nem se talvez a demanda maior seja a captação, porque eu acho que a captação é mais fácil do que a prestação de contas, sabe? A linguagem da prestação de contas. Então, se for possível também, eu queria colocar essa demanda, assim, de como isso pode colaborar muito, assim, no processo. Entendi, sim, Oscarina. Você foi até um pouco mais além do que eu estava pensando, porque o que eu estava pensando é na captação, e aí você foi um pouco mais além. A prestação de contas realmente é algo específico, essa capacitação que eu falei para você, não abordaria essa questão, né, porque eu acho que é algo muito específico. Entendo perfeitamente a dificuldade que os tomadores têm, e na questão de tempo, a prestação de contas, né, para a gente poder fazer, seria algo assim, um dia, como eu coloquei aqui, eu queria algo bem enxuto, um dia seria difícil para a gente tratar desse assunto. Mas vamos ouvir os demais aí, para a gente poder, quem sabe, alguma sugestão apareça aí. Mas legal, obrigado, viu, Oscarina? É o Neto. Vamos lá. Celinha, né? Célia, né, que falou agora? Não, Oscarina. A Oscarina que falou? Não, é o seguinte, eu acho que enxuto, Léo, tem que ser realmente por causa dos calendários. Cada um, esse ano é um ano de eleição municipal, né? Muitos são no final de mandato. Né? Eu acho que tem que pensar numa coisa mais enxuta.
eu achei interessante separar realmente os focos, são diferentes, prefeituras e sociedade civil, fazer só essas dois focos, né? E tentar, quando fizer o convite, tentar verificar qual a demanda que essas dois grupos teriam, né? O que as prefeituras querem mais na abordagem, o que uma sociedade civil, o que uma ONG quer mais na abordagem, fazer a coisa de no máximo um dia para cada um, e sempre lembrando que esse treinamento é para estimular, não é o definitivo, né? Aí, conforme você estimula, ele pode vir num outro momento, numa reunião com a Secretaria Executiva, não sei, tirar outras dúvidas para poder direcionar o projeto. Não acho que seria uma coisa conclusiva, ele não vai fazer um projeto nesse treinamento, mas é para tentar esclarecer alguns pontos, mas tendo mais dúvidas, e depois, no segundo momento, esclarecer de maneira mais definitiva para o projeto sair adequadamente. Realmente tem falhas assim que não dá para aceitar, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Legal, Neto. Obrigado. Valeu. A Rose também. Rose, fica à vontade. Sim. Eu acho que a capacitação para projetos tem que ser essa que o Léo está falando aí, de um dia, e a gente tirar as dúvidas para a entrega de projetos. Essa capacitação de prestação de contas, de licitação, eu acho que a gente tem que convidar os agentes técnicos, porque isso não é a nossa parte, né, Léo? Nós não fazemos nem... Até fica até difícil a gente fazer isso, a gente não tem, assim... recursos humanos para isso. Aí o Breno faz essa parte, Tem necessidade, sim, mas isso com os agentes técnicos. Pode ser até depois das entregas dos projetos, né? Porque isso é mais uma parte de prestação de contas e licitação. Legal, Rose. Legal. Vai da licitação primeiro, que é essa nossa ideia aqui agora, primeira, né? De sanar as dúvidas para a execução de um projeto e depois fazer essa capacitação, sim, pode ser até para a sociedade. Olha. Mas após, e convidar os agentes técnicos para vir participar dessa capacitação. Rose, perfeito. Não precisa ser nesse momento, porque nesse momento é a apresentação dos projetos. Pode ser no segundo momento. E aí o Breno está aí para fazer essa interface aí com os agentes técnicos, num segundo momento, uma capacitação para a prestação de contas. Legal. Excelente sugestão. Posso fazer um comentário? Pode sim. Eu tenho conversado com o meu coordenador lá de São Paulo a respeito disso e posso antecipar, mas ainda não tem ainda uma ideia de como será feito, mas eles também acham que isso é necessário. A gente ter uma aproximação maior entre o agente técnico e os tomadores, inclusive para desmistificar um certo medo que está agora com a rigidez com que os agentes técnicos estão atuando no estado de São Paulo. Isso aí está deixando os tomadores um pouco assustados, porque manda uma prova e vem um comunicado, corrige. E eu tenho recebido solicitações de apoio no sentido assim, mas e agora, como é que eu faço isso? Entendeu? Então, eu levei isso ao conhecimento do Cláudio, a respeito de que o item capacitação teria que ser uma condição mais tratada com um pouco mais de carinho, tanto pelos comitês como pelos agentes técnicos. E o pessoal estava muito assim, muito acostumado, a Secretaria Executiva resolve. E a Secretaria Executiva, durante esse tempo, fez a aplicação do recurso acontecer, fez os planos de bacia acontecerem, um esforço pessoal muito grande de todas as pessoas que viveram a Secretaria Executiva dos comitês até hoje. E na hora que você troca a gestão, ou seja, você coloca alguém colocando parâmetros e posições e faça, e a Secretaria Executiva não
não tem mais essa atividade, ficou um buraco. Que eu percebi, está ficando um buraco. Eu mesmo, tem 4 meses de trabalho, retornando meus conhecimentos, partes conhecimentos que eu tinha eu atuava mais na Câmara de Planejamento até o projeto estar aprovado em plenário, daí depois a Secretaria Executiva cuidava e o cara entrava em contato com o FEI. O que acontecia depois eu não sabia. Agora a gente está tendo cobrança de todos os lados. Eu percebo que, por exemplo, o próprio PAP, ao ter um plano de bacia, ter um planejamento e meta, isso não existia há 15 anos atrás. Tinha um plano de bacia. Vamos fazer reflorestamento. Qual é a meta do reflorestamento? Não tinha, não se discutia nesse nível. Então, agora a gente está precisando de fazer uma capacitação. Então, eu tenho conversado muito com a minha professora Rose, porque eu ainda estou aprendendo muita coisa, né, no detalhe, e a professora Rose é muito solícita no atendimento das situações, mas eu tenho, assim, situações do tipo, ontem surgiu uma que a Rose já me deu a dica e o cara acabou fazendo lá de outra maneira, mas ele conseguiu. Tipo assim, o cara ia fazer uma alteração de planilha orçamentária, ou seja, ele tem uma planilha, ele coloca no sistema uma planilha, que é a planilha da licitação, a planilha do projeto, e tem uma licitação. A hora que você faz uma licitação, você tem uma competição, e a competição altera valores. Eventualmente pode até surgir um item novo na planilha, mas aí tem que adjudicar no edital, tal, mas falar que isso altera valores. Aí o pessoal foi fazer as correções na planilha e não conseguia. O sistema não aceitava a correção. Aí pergunta, Breno, como é que faz? O sistema não está... A gente digita aqui e não altera a planilha. Dá aquele... e agora? O que você pode sugerir? Né? Aí a professora Rose, não, tem um jeitinho e tal, fala com não sei quem, tal, tem uma dica. Aí eu liguei para São Paulo, o pessoal de São Paulo falou, nós não fazemos esse tipo de análise do sistema. O sistema é o sistema do FEIDO, a gente integra o FEIDO para acompanhar as situações do sistema, não esse detalhe que é um detalhe do software, que foi feito pelo FEIDO. Mas assim, deu um telefone, os caras... Sei que hoje eu recebi a notícia, o pessoal conseguiu fazer as alterações, mas já surgiu uma última dúvida. Eu deixo o que eu fiz antes no sistema e coloco o novo, né? Que tem a planilha, continua, apaga ou não apaga? Então, eu percebo que tem algumas questões conceituais da própria operacionalização do software, que precisam ser detalhadas no treinamento. O pessoal... o pessoal não se vê de frente a um sistema que ele começa rascunho da entrada no projeto, quer dizer, eles vão entrar agora com os projetos no modo rascunho. Depois do modo rascunho, ele vira deliberado, aprovado e vai... Né? Eles têm que ter uma consciência dessas etapas aqui que acontecem de fato. E uma coisa que eu percebi por outros atendimentos, outras dúvidas que surgiram, o pessoal absolutamente não lê o MPO. Aí eu vou fazer... mas então tem que ler. Vamos fazer uma cartilha. Gente, não é simplesmente obrigatoriedade de leitura e nem fazer uma cartilha. O MPO é um monte é uma sopa de letrinha, vamos falar assim. É um manual de 148 páginas. Ele é imenso. E ele não é facilitador no processo. Então, o que eu percebi é tipo assim, quem fez o Sinfeidro 2.0 foi o pessoal da informática que nunca fez a apresentação de um projeto. Então, eles colocaram as situações do jeito deles. E tem uma justificativa legal do jeito deles. E o pessoal novo, daí entra uma questão que é importante, que o Léo já identificou, a prefeitura teria que ter um corpo técnico que é muito difícil de se manter em determinado tipo, tamanho de cidade. Você tem um corpo técnico que tenha conhecimento técnico e capacidade de ficar fazendo isso uma vez por ano. E não é você ter um técnico na prefeitura que sabe fazer. Ele tem um funcionário da prefeitura que está ali 12 meses por ano. Para, num determinado mês do ano, ele está com disponibilidade para fazer.
fica caro, a prefeitura não tem, é uma mão de obra escassa, então cada hora é um que vai fazer. Então, a princípio, eu tinha pensado, a gente podia fazer uma capacitação com certificação, ou seja, a prefeitura tem que ter um funcionário certificado para apresentar o projeto. Se ele não tem o diplominha, que ele fez o treinamento de 3, 4 semanas, sabe quanto tempo seria necessário, ele não vai apresentar o projeto. Mas, ao mesmo tempo, fala assim, mas quanto vai custar para a prefeitura fazer isso? Disponibilizar um funcionário para ficar 4 semanas no ano, para ter uma certificação e ele certificado continuar com as atividades do dia a dia dele, mais esse período de projeto. Então, tem uma série de alternativas, mas, basicamente, aí eu acho que a nossa presidente, ela é a portadora eu não sei se existe um fórum de presidentes de comitê, mas eu acredito que exista um processo que não foi muito bem mapeado e que se transformou num software chamado Sinfeído para fazer isso. Sim. E eu acredito que os comitês de bacia poderiam reavaliar essa tratativa de como se apresenta o projeto de comitê, como ele se delibera, como se faz a gestão no FEIDO, e o FEIDO fazer uma revisão do sistema do tipo assim, que eu percebi. O cara fala assim, eu anexei lá, o cara pediu para mim anexar as planilhas, eu anexei as planilhas. E agora eles não fazem nada. Aí eu fui descobrir o que estava acontecendo. Faltava um comunicado. Mas onde está escrito que falta o comunicado na cabeça do cara no processo de entrada do documento? Aí você vai lá, está na sublinha F de uma lista de itens tal, coisa da página 70 e tanto. Faziam a atualização da planilha, emitiram um comunicado. Poxa vida, o cara não leu isso. Aí o cara do agente técnico não faz a análise do documento porque não tem recebido o comunicado. Ele não fica olhando os projetos. Aí vai lá, por que não fica olhando? Então, sabe esses detalhes, Leonardo? Entendi. Então, a gente precisaria pensar nisso. Breno, entendi. Perfeito. Eu vou trazer duas situações até, porque deixa eu ver, a gente está avançando aqui, mas vou trazer duas situações para você. A primeira você falou que já estava conversando isso com o coordenador, e aí eu queria ver com a Maria Eduarda se a gente pode. Eu acho também importante capacitar não só para apresentar, mas como a Oscarina falou, na prestação de contas, que poderia ser no segundo momento. Você acha que facilitaria, e aí eu gostaria de ouvir a opinião da Maria Eduarda, o comitê demandar você oficialmente, com o ofício, o comitê demandar formalmente para que isso caminhe? Essa é uma questão. A segunda questão, o ano passado, e aí a Rose vai lembrar, a gente fez uma capacitação com as prefeituras, com as ONGs, de como... Foi uma capacitação assim, acho que deu umas 2 horas, como inserir o projeto no sistema, no Sinfeído. Então, essa capacitação foi feita e gostaria até de falar para a Secretaria Executiva que é uma capacitação bem rápida, ela dura assim uma... para poder. Só que essa capacitação, Breno, ela vai até ali, até colocar os documentos. Eu entendi o que você falou. Precisa depois isso ser... Está cortando a fala, Léo. Acabou a cota de internet do Léo. Léo, a gente não está te escutando. Agora voltou. Voltou? Oi? Não, seria... Agora voltou. Pronto, seriam essas duas questões. A gente pode demandar o Breno e também dessa capacitação. Cortou de novo. Cortou de novo. Vamos ver se o Léo volta, gente. Eu respondo para ele. Coitado, Léo. Voltou? Léo? Voltou. Oi? Voltou? Repete, Léo.
seriam essas duas questões. Primeiro, se a gente pode demandar, o comitê pode demandar ao Breno para que haja uma capacitação num segundo momento dos agentes técnicos, dos tomadores, nessa parte de prestação de conta, se aí a gente poderia emitir um ofício solicitando essa capacitação, não agora, mas para um segundo momento, depois do edital. E a segunda questão é se a gente pode novamente fazer um pouco antes do Uhum. Alan vai ter que ir lá embaixo puxar o Léo aí. Léo. Eu acho que eu estou falando muito, então já está ficando muito longa a reunião. Minha cota para falar. Olha, acabou, eu entendi a primeira parte que você fala, né? Os 2 pontos. Eu sei que você falou algumas coisas anteriormente, mas da minha parte, como presidente, minha visão é que o adequado seria o comitê demandar a cobrar, que é o agente técnico, e não diretamente o Breno, né? Porque o Breno ele é um contratado deles, até onde eu tenho esse entendimento. E o segundo ponto, que eu não sei, o Léo travou de novo, eu não sei se ele está me escutando. Alguém lembra qual que era o segundo ponto? Que ele era da capacitação. Isso, momento, né, o antes e o depois. Eu acredito que qualquer que seja o momento, eu acho assim, a capacitação em todas as etapas, Maria Eduarda, elas são necessárias. Eu acho que o agente técnico, pelas conversas que eu tenho tido com o Cláudio, das demandas, porque o Cláudio é o coordenador do estado todo, né? Então, eu levo as demandas do Paraíba do Sul. E, pelo que eu estou percebendo, eles já sentiram isso, que as pessoas elas estão acostumadas com uma metodologia de trabalho e a forma como a gente está tratando agora ficou um pouco mais burocrático, vamos falar assim. O analista hoje ele pega as demandas daquele momento, daquela etapa, faz uma análise e emite um parecer e sugere, faça isso. Aí o cara não entendeu que faz o que, como faz, entendeu? Então, eu acho assim, por exemplo, a prestação de conta teve problema, porque o cara não sabe fazer mesmo, é diferente. A Oscarina tem total razão. São prestações de contas de formato diferente. A contabilidade pública é uma coisa e o FEIDO é outra. E o FEIDO é contabilidade que serve tanto para iniciativa privada de ONG como de prefeitura, que são completamente diferentes. Então, é uma discussão de etapa por etapa totalmente válida, em qualquer momento. O que a gente está percebendo é assim, muitos erros e muitos retornos de pareceres e indeferimento de comunicação que não está bom, é fruto da mal formação ou mal conhecimento, quer dizer, não sei, as pessoas não estão preparadas. Legal. Sim, então, Léo, quer falar? Quer continuar? Não, os meus 2 pontos são esses mesmo. A minha cota, eu vou ficar bem quietinho aqui para... Sugestão? Léo, posso falar um pouquinho? A sugestão seria... A Rose está na fila? Não, Rose, pode falar, depois eu comento, então, desculpa. Eu não vi quem está com a mão levantada. Lembrar o Breno que eu não sou professora. Eu tenho um pouquinho só de mais experiência que ele nesse sistema. Ontem ele veio conversar com a gente, né? Assim, Rose, o cara mandou já faz 2 meses, colocou a documentação lá e ninguém fala nada. Ele comunicou? Vamos olhar aqui. Não comunicou, foi o que ele falou aí. Né? Lá está escrito, você tem que colocar a documentação e depois comunicar que a documentação está lá, senão o agente técnico não vai olhar, não vai saber que a documentação está lá. O sistema é assim e a gente tem que acostumar com isso, né? Na verdade. E outra coisa é assim, a essa capacitação, a gente pede para os caras leia o MPO e venha com as dúvidas. Nós fizemos ano passado, o Léo bem falou aí, não vem com as dúvidas, não lê o MPO. O MPO está lá escrito, tem uma documentação financeira e uma documentação técnica. O cara coloca toda a documentação lá, não separa, não coloca numeração. Isso tudo facilita para o agente técnico a olhar a documentação e saber, olha, está aqui. Então, tudo isso volta, o cara, olha, coloca lá a documentação técnica na documentação técnica, tá no MPO, tem uma relação de documentos.
Isso acontece muito, aconteceu ano passado, e eu tenho certeza que vai acontecer esse ano de novo. Embora a gente faça essa capacitação, peça para as pessoas olharem o MPO, não acontece, não dá certo, não faz e tudo isso. Mas nós estamos aqui para, a gente agora é o Breno que faz essa comunicação tomador, agente técnico, né? Eu acho muito importante a gente fazer, sim, esse comunicado e pedir para o agente técnico fazer essa capacitação pós essa que nós vamos fazer de projetos, para que as coisas aconteçam tudo direitinho. Breno, estamos juntos, tá? Beleza. Obrigado, Rose. Valeu, Rose. Eu acho que o Vilmar já está esperando aqui também um tempo. Ô, Vilmar, fica à vontade. Na verdade, eu já tenho comentado isso faz tempo, que o grande problema que eu vejo é que, primeiro, se você pensa que cada prefeitura deveria ter uma pessoa, que o Breno comentou, que deveria ter uma pessoa habilitada, suponha que cada prefeitura esteja interessada em apresentar projeto hídrico, que às vezes eu percebo que não acontece. Então, e a segunda questão é a eleição. Quer dizer, muitas coisas, às vezes, numa cidade pequenininha aqui como Monteiro, o prefeito, de certa maneira, está controlando as coisas, mas ele muda. E quando muda, eu acho que tem um problema aí de workflow, né? Quem trabalha em gestão de empresas tem um problema de workflow desses projetos que começam numa gestão, num mandato, e terminam no mandato seguinte. Eu lembro que, só para citar um caso, aqui em Monteiro, eu trabalhava na Conselho Municipal de Meio Ambiente, e aí falei para o secretário, e aí entrei no comitê da bacia, né? E aí eu falei para o secretário de Meio Ambiente, falei, tem um projeto aí de matas ciliares andando aí de Monteiro. Eu não sei, eu não sabia. Esse negócio se perdeu, quer dizer, mudou a gestão, o projeto eu nem sei para que pé que terminou, ele começou, eu sei disso, as pessoas comentaram, e aí se perde o histórico, o novo prefeito, o outro não passa, essas coisas, eu vejo isso um problema. Vilmar. É verdadeiro. Tem razão, Vilmar, esse é um grande desafio nosso e as prefeituras, imagino, né? O que é muito difícil. Se o funcionário não for um funcionário lá, concursado, que faz aquilo, que está tocando o projeto, fica muito difícil. Bem, Vilmar, obrigado. Pessoal, então seriam esses tópicos aí que eu coloquei. A gente teria um papo aí para abrir a planilha, para discutir, mas não vai ser esse o momento, vai ser na próxima reunião passar para vocês aí o que foi demandado pela CRHI. E agora eu gostaria de abrir para os informes. Depois eu vou repassar com vocês só os encaminhamentos da reunião. Tudo bem? Informe. Alguém tem? Eu deixei por último os informes. Alguém tem algum? A Secretaria Executiva tem algum informe para a gente repassar para os coordenadores depois? Ou para os membros da Câmara Técnica? Acho que está tranquilo. A Maria Eduarda tem dois pontos que eu queria falar, né? O primeiro, pegando o gancho desse último assunto que estava, o que eu acho que precisa começar a ter, Léo, das câmaras técnicas em geral, aproveitar que a Oscarina está aqui também. As câmaras técnicas precisam começar a se comunicar com o comitê, com a diretoria do comitê também de forma oficial. Então, isso está sendo debatido aqui, eu sei que tem a ata, mas saiu aqui uma sugestão, como exemplo, de que a gente possa, via comitê, acionar o agente técnico para dar uma capacitação. Eu acho interessante que você, como coordenador da Câmara Técnica, pegue esses assuntos e solicite a diretoria do comitê, né, encaminhe para a Secretaria Executiva, para mim, para o Renato, de acordo com a reunião ocorrida na data tal, segue a ata, mas aproveitamos para reiterar a solicitação 1, 2 e 3. Isso fica de forma mais oficial, alguns assuntos não se deixam ser esquecidos, né? E eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha registro de tudo isso. E aí eu peço sempre, já que eu estou me copiem nos e-mails também, para que eu possa ir acompanhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... o primeiro ponto. Aceito? Aceito. Ótimo. E aí, o segundo ponto é que a gente também formou uma comissão para poder fazer a comissão de eventos, né? Então, é uma comissão que vai
trabalhar na construção aí das comemorações dos 30 anos do comitê, que aparentemente vamos começar em março. Então, teve uma reunião ontem com a presença do Alan, da Márcia, das meninas da comunicação, para alinhar alguns pontos, e as pessoas que se inscreveram vão, de alguma forma, estar participando e ser convocadas aí pela comunicação para a próxima reunião, que deve acontecer na semana depois do Carnaval. Então, eu estou dizendo isso aqui porque eu não me lembro de ter pessoas da Câmara de Planejamento nesta composição da comissão. Eu estou presente, mas eu também estou como presidente, mas se houver alguma manifestação, eu peço para vocês entrarem em contato aí com a Secretaria Executiva ou com o pessoal da comunicação para se manifestar. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar algumas tratativas, tá? Só um recado final. E, por enquanto, é só, gente. Obrigada. Beleza, obrigado, Maria Eduarda. A Roxane, eu vi ela, levantou a mão, ela se inscreveu, tá, gente? Vou corrigir, ela está presente. Veja ela. Maria Eduarda, você esqueceu de mim. Eu esqueci, então já corrigi. A Roxane se inscreveu para participar da comissão e ela está presente aqui na reunião. Eu estou presente, eu estou quietinha, porque nós estamos no primeiro dia de planejamento das nossas unidades escolares, então eu estou acompanhando, mas estou em uma das unidades escolares. Mas eu me inscrevi sim, me inscrevi principalmente para a comissão científica, que eu acho que é algo que a gente precisa começar a desenvolver dentro do comitê. E já que me passaram a palavra, né, essa questão que vocês colocaram em relação à capacitação, eu acho que a gente pode conseguir até o apoio, é uma sugestão, de prefeituras de grande porte, como, por exemplo, São José dos Campos, Jacareí, que tem um entendimento, tem uma compreensão maior do processo, para nos apoiar, Léo, nessa capacitação junto com os agentes técnicos, porque eu acho que essa cooperação entre essas prefeituras é necessária, principalmente porque nas pequenas prefeituras sempre nós vamos ter a movimentação de técnicos, né? Então, é importante, se você abrir uma linha também de convênio entre as prefeituras, eles têm lá um grupo onde eles se reúnem, era o antigo Codivap, agora eu não sei, eu não vou lembrar como está, mas que pode apoiar. Passo a palavra. Roxane, já até dando um retorno para você, né, das prefeituras ajudarem nessa capacitação, e aí você colocou São José, assim, uma notícia que chegou para mim, São José está tendo sérios problemas de prestação de contas. É uma prefeitura que está embora, está tendo sérios problemas de prestação de conta, os projetos estão encrencados, então eu acho que, assim, como sugestão, eu acho que os agentes técnicos, eles, né, seriam, assim, importantes para repassar isso para todos mesmo. É interessante, porque a gente acha, né, que até... eu acho interessante participar mesmo, porque aí as dúvidas que surgirem vão sendo sanadas. E aí eu falo com o quanto que a gente precisa aprimorar realmente. Eu estou vendo que às vezes até o terceiro setor está mais aprimorado do que a prefeitura. E a gente precisa mudar esse... Isso. Léo, me permita um comentário. Sim. No caso da Prefeitura de São José, eu vou fazer uma inconfidência. Um dos problemas que eles tiveram com relação à prestação de conta foi quem pode assinar. O prefeito viajou. Certo? E tem prazo. Então, ficou um imbróglio na data da prestação de conta, houve um atraso e que a Prefeitura de São José teve o prefeito virou governador, né? Teve um buraco na administração. E nesse buraco da administração, o Anderson, quem assina? Quem assinou o contrato original. Aí o prefeito, mas o prefeito está viajando, você segura ele, e aí foi um perereco, daí eles assim, não conseguiram resolver a questão, mas teve problema sim. A gente acompanha aí, né? Deixa eu ver o Vilmar, Vilmar, pessoal, a gente está chegando aí a 1h30 de reunião, eu acho que é um tempo bom, né? Passando disso, a gente vai, né? Eu sei que as pessoas têm outras obrigações, a gente pode encerrar aí quando o Vilmar e eu fecho, passando todos os encaminhamentos da reunião,
Porque aqui eu vi que teve um monte de encaminhamento até para quem entrou, chegou depois entender o que foi, o que a gente teve, porque reunião boa é que tem encaminhamento, né? Então, eu acredito que depois do Vilmar, aí eu repasso para vocês o que a gente saiu de encaminhamento dessa reunião. Vilmar, fique à vontade. Peço licença para trazer um assunto que está me incomodando muito e que eu estou incomodando muita gente também com isso, que é o assunto da termoelétrica, né? Que é um assunto fora da pauta, mas que eu acho que mexe com a vida de todo mundo. O Breno, no início da reunião, ele fez uma fala sobre essa questão, mas pode dar sim. Estava fora. Estava tentando. Então, eu participo dessa reunião e sou ativo nesse grupo lá, que está, inclusive, vereadora lá de Peçapava, e está, inclusive, o Luiz Eduardo, que participa aqui. E havia uma cobrança, inclusive, de que se o comitê da CIA não estava se envolvendo, eu falei, não, tem gente do comitê da CIA. Eu sou do comitê da CIA, Luiz Eduardo é do comitê da CIA, mas a Olívia também participou bastante. Então, e aí depois o pessoal continuou cobrando, a presidente, a Eduardo, inclusive, fez um comunicado lá, que aí o Renato Veneziano também está no grupo, mas eu não quis expor ele, né? Então, não falei que o Renato era do comitê. E a Maria Eduarda fez um comunicado, e aí a coisa tranquilizou esse aspecto. Mas eu sou engenheiro, né? Então, eu peguei um engenheiro, porque o pessoal estava procurando muito a parte de poluição, de contaminação. Mas eu peguei um engenheiro, amigo meu, que trabalhou, inclusive, em projetos de Angra 2 e Angra 3 na Alemanha, na KWU. E aí eu falei, meu amigo, esse projeto, dá uma olhada no projeto. Ele falou, esse projeto é horrível. O projeto é horrível porque precisaria de mais água, sobe o morro, perde eficiência, traz o gás de longe, esse projeto vai consumir mais de 25% do gás do Gasbol, que custou os tubos, né? Acho que 20 bilhões de dólares custou o Gasbol, e esse projeto sozinho vai consumir mais de 25%. E eu estou estudando isso e olhando a fundo isso, e o gás, inclusive, o Brasil não é abundante em gás. É ilusão. Quer dizer, vê esse gás da Bolívia, a gente não tem gás em solo firme, grande quantidade. Então, aí o que era a sugestão dele? Baixa esse treco para o litoral. No litoral, para vocês terem uma ideia, o número, eu vou dar o número disso aí. O número disso é assim, 28,32% de potência a mais se ela tivesse no litoral. Essa mesma usina, supondo que fosse feita. E aí tem toda outra discussão de que a usina termoelétrica hoje em dia está ultrapassada. Quer dizer, em 2021, de repente, ainda foi necessário, em 2001 foi excelente, quando já tinha entrado o Gasbol. Mas hoje em dia, por exemplo, ontem, inclusive, eu coloquei uma matéria sobre o Morro do Chapéu, na Bahia, não sei quem gosta desses trajetos turísticos aí, é um lugar lindíssimo, né? Está na parte da Chapada Diamantina da Bahia, a 1.100 metros de altura, e até onde eu vi, ele foi o campeão em produção de energia eólica. Mas, pomba, qualquer engenheirinho sabe que gás você tem que levar, a eletricidade vai pelos fios. Então, se gera muito lá no Morro do Chapéu, ou gera em Itaipu, ou gera em Monte Belo, tanto faz, a energia vai longe e vai pelos fios. Então, eu estou nessa encrenca, estou participando pesadamente, mas foi divulgado, e estou incomodando ao ponto de os caras me incomodarem. Eu acho uma coisa horrorosa, eu não devia falar isso aqui. Mas tem gente reclamando de que eu estou, de certa maneira, divulgando que o projeto deles é meia boca em Caçapava. São várias pessoas que estão reclamando, né, Vilmar? E o comitê sim, o comitê está atento a essa questão. A visibilidade para isso, porque o pessoal joga pesado. Então a gente sabe disso. Mas, legal. Catarina, falam que lá o único homem macho mesmo foi a Anitta Garibaldi, mas não é verdade. Né? Então a gente segura as pontas, tem essa piada, né, dos gaúchos. O homem mesmo de Santa Catarina só teve a Anitta Garibaldi. A gente tem um grande orgulho dela. Mas esse comunicado aí, no sentido de que a gente conseguiu barrar a audiência pública do dia 31 de janeiro.
E aí eu Legal. continuei pensando, em janeiro era uma armadilha. Por quê? 31 de janeiro estava todo mundo de férias ainda. Então, o que eu estou querendo colocar nessa minha fala aqui é de que a gente agora pode envolver o pessoal todo da educação, as universidades, Legal. as escolas, todas as aulas. Então, precisa continuar esse movimento que essa usina termoelétrica em Caçapava vai poluir o vale inteiro. Isso é uma coisa que o Gerson fez essa análise. O Gerson é um geólogo. Eu falei, geólogo formado pela USP, tem base para fazer essa análise. Então, Legal. uma coisa vai ter, só para eu termino aí, dia 22 vai ter uma reunião no Coman de São José dos Campos, a empresa está convidada, eu devo ir lá para discutir essas coisas como plateia, vai estar na mesa, inclusive, o Luiz Eduardo e a Luciana, acho que é Gatti, né, do INPE. Então, a coisa está para... Legal, o comitê está representado, então. Não é tecnicamente correto, vai destruir. Eu, inclusive, fiz uma postagem provocativa hoje de manhã lá, falando, quem conhece algum condomínio de luxo com uma casa boa em Cubatão? Difícil, não, né? Ô, Vilmar, esse assunto, o comitê, eu sei que a Maria Eduarda, o professor Luiz Eduardo, você, tem a Olívia, então, mas esse assunto aqui está vivo dentro do comitê. E foi um assunto logo que o Breno também, logo no começo da reunião trouxe, mas legal essa sua provocação. Eu acho que realmente a gente tem que estar atento a essa questão. Obrigado, viu, Vilmar? Pessoal, alguém mais? Posso encerrar com os encaminhamentos? Obrigado. Posso encerrar com os encaminhamentos? Só repassar aqui rápido para vocês. Bem, pessoal, como encaminhamento da reunião, a gente foi aqui deliberado a questão aceita pela Secretaria Executiva, pelos membros, Maria Eduarda, a proposta que nas reuniões de hierarquização de projetos, a gente vai fazer um esforço para ter mais de 50% dos membros da Câmara Técnica e nessas reuniões de hierarquização. Quem não participar da hierarquização e for membro da Câmara Técnica vai ter que justificar por e-mail o não comparecimento. Então, isso a gente já sai com esse encaminhamento daqui. Saímos com encaminhamento também de datas pré-agendadas para que as câmaras técnicas possam fazer a hierarquização dos projetos e depois repassar para a Câmara Técnica de Planejamento. Então, a gente vai ter aí como encaminhamento essas datas pré-agendadas. Curso de capacitação. A gente tem como certo um curso de capacitação para os tomadores nesse primeiro momento. Temos uma capacitação também rápida para inserção dos projetos no sistema. E, num segundo momento, eu vou, como coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, eu vou demandar à Secretaria Executiva para que a gente tenha um segundo momento, que é o agente técnico capacitando as prefeituras e a sociedade civil na questão da prestação de contas. Tá? Eu vou demandar à Secretaria Executiva. Deixa eu ver aqui. Como encaminhamento também... Não, seria isso. Eu acho que seriam esses os encaminhamentos dessa reunião. E para a próxima a gente tem aí a apresentação, ou a gente vai ter um ponto de pauta, a questão do PAP, dessa reunião, do que vai sair dessa reunião com a CRHI, que a gente vai tratar de adequações no PAP. É isso, pessoal? Não esqueci de nada? Então foram esses os encaminhamentos. Eu agradeço a presença de vocês. Isso foi muito importante, a presença de vocês, porque é a nossa primeira reunião. Saímos com alguns encaminhamentos dessa reunião. Isso é importante. Eu acho que a gente estamos aí entre 1h30 e 1h40, que é o bom para uma reunião não ficar muito cansativa, e a gente conseguiu extrair daí alguns encaminhamentos importantes. Pessoal, muito obrigado mesmo. A ata da reunião anterior está aí, deixei no grupo. Então, abram, dêem uma lida, vê se está tudo ok para eu poder passar para a Secretaria Executiva. Tá bom? Obrigado. Bom carnaval para vocês, né? Aproveitem aí o carnaval. Muito obrigado, viu, pessoal? Fiquem com Deus.
Até mais. Tchau. Se beber, não. Tchau, boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.